Olha, a gente abre a conversa de hoje aqui no Morning falando de economia. Vocês sabem que o quadro fiscal brasileiro é sempre uma preocupação, né, gente? Para se ter uma ideia, a dívida bruta do governo deve fechar o ano a 96% do produto interno bruto. E, se nada for feito, deve continuar crescendo, passando dos 100% daqui a 5 anos. Olha só a gravidade. E aí, quais são as ideias do ministro Paulo Guedes para melhorar essa situação? Num evento que aconteceu aí, promovido pelo Bradesco, o Paulo Guedes disse o seguinte: nossa lógica é muito simples, a dívida tem que cair. E a maneira de fazer isso é vender ativos, privatizar, desalavancar bancos públicos, reduzir dívida interna e até vender um pouco de reservas. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. O que os economistas e políticos pensam sobre essa ideia de usar as reservas internacionais? Hoje elas estão em torno de 355 bilhões de dólares. Fala, Zé. A minha geração, vamos dizer assim, o discurso e o debate da minha geração era a dívida externa. Nós nos acostumamos ao FMI chegar aqui com as suas pastinhas, a Ana Maria, não sei o quê, era até motivo de piada, fiscalizando as contas públicas. E aí, no decorrer do Plano Real e daí para frente, houve uma equação e o pagamento da dívida externa, que já não é mais problema. Mas aí nós assistimos a governos, vamos dizer, irresponsáveis, como no governo Lula e da Dilma, e que fizeram crescer a dívida interna e que hoje sufoca. Paulo, presta muita atenção. Não é 100% do orçamento, não é 100% do PIB. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas e negociadas no Brasil. O orçamento brasileiro é de 3 trilhões e 400 bilhões de reais. O orçamento, né? É a arrecadação, o que se gasta e o que se investe, gasto é diferente de investimento. Então, 3 trilhões e 400 bilhões. Desses, o Brasil gasta 1 trilhão e 400 bilhões para o chamado serviço da dívida, ou seja, pagamento de juros, ficando 2 trilhões para o resto. Esse resto, eu diria, 1 trilhão para o pagamento de previdência e salários, né? Mas vamos voltar aqui ao PIB. O Brasil chega a uma dívida equivalente ao PIB nacional. E isto é muito sério. E ficou muito pior, evidentemente, com a pandemia. O Brasil vai fechar o ano gastando aí a mais 1 trilhão, né? Presta atenção que o orçamento é 3 trilhões e 400 bilhões. Vai gastar 1 trilhão em gastos aí com a pandemia. Então é muito sério. Estas reservas internacionais, já houve ali no governo Lula a tentativa de se fazer um fundo garantidor que acabou não vingando, que seria uma reserva. Essas reservas, elas são infladas por lucros administrativos na compra e venda de dólar que o Banco Central faz, né? Gastar isso aí é gastar um seguro, uma espécie de seguro, uma espécie de caderneta de poupança que a família faz para momentos difíceis e de doença. Mas eu acho que é o momento da doença, o momento de uma situação difícil. Então, é preciso usar as reservas. E essas reservas são essas reservas internacionais de 350 bilhões de dólares, mas também vender ativos, ou seja, privatizar. Aí a economia é dupla, porque o Brasil ganha quando vende e deixa de gastar com essas estatais pesadas e que puxam o Brasil para baixo. Boa, Zé. Ô Conrado, deixa eu te perguntar duas coisas, querido. A primeira é a seguinte: essa ideia de usar reservas é uma boa ideia? É algo que é positivo para o Brasil? Essa é a primeira. E a segunda, emendando, eu queria te perguntar sobre o trabalho do Paulo Guedes. Você acha que ele precisa ser mais cobrado ou você acha que ele não tem que ser tão cobrado da maneira que por muitas vezes ele é, por conta das dificuldades que ele enfrenta? Coitadinho do Paulo Guedes, né, cara? Pô, até o que a gente viu no decorrer desse ano aí foi um desmantelamento da sua equipe, né? O Salim Matar, o Paulo Webel aí saindo do governo, talvez por não enxergarem tantas perspectivas de privatizações, como o Paulo Guedes, nesse mesmo discurso dele, diz, nós vamos ter que privatizar mais, que a gente está precisando de dinheiro. Durante essa pandemia, Paulo e ouvintes da Jovem Pan, nós tivemos uma redistribuição econômica. Foi como se todo o dinheiro, foi como se todas as cartas do baralho voltassem para a mão, fossem novamente embaralhadas e redistribuídas. O mundo mudou de uma maneira completa.
Aqui no Brasil, como o Zé Maria, até saudações, é um prazer, uma honra estar sempre ao teu lado, que é uma aula conviver contigo, né, cara? Nós vimos o quê, cara? Que foi necessário para a população mais, vamos dizer assim, tanto para a população miserável quanto para de baixa renda, o suporte do governo, o auxílio do governo. Então, isso aí foi uma grande medida, mas teve um custo exorbitante. Como o Zé Maria muito bem falou, o nosso orçamento do Brasil em 2018, os dados, é de 1,8 trilhão de dólar. Para vocês terem ideia, cara, os Estados Unidos, na primeira semana de pandemia, colocou o nosso PIB para fora, comprando EPI, comprando medicamentos, comprando luva, comprando máscara, comprando TNT para os médicos utilizarem na primeira semana, para vocês entenderem o tamanho da nossa economia, que não é tão grande assim. E como o Zé também muito bem falou, 96% do nosso PIB já está definido para ser utilizado no nosso orçamento. Sobra apenas 4% para ser investido no Brasil, né? Para a gente poder trabalhar, para a gente poder ter alguma margem de garantia de como nós podemos tocar a nossa vida nacional. E aí, cara, as reservas que a gente tem cambiais é especificamente 381 bilhões de dólares, é o que a gente tem, que é esse pequeno spread aí. Ele é tido, como o Zé Maria também muito bem falou, como um seguro, né? Um seguro contra as turbulências da vida. Então, eu acredito que, na medida que a gente está trabalhando hoje aí, se faz necessário, é uma coisa boa? Claro que não. Ninguém quer mexer na sua segurança, ninguém quer mexer na poupança, né? No seu pequeno e parco investimento, mas se faz necessário nessa nova realidade que a gente tem no Brasil, né? Isso aí certamente vai trazer consequências para a imagem do governo, vai trazer consequências para a vida do cidadão, porque a gente sabe que o cidadão com o dinheiro no bolso, ele apoia mais o governo, né? Ou melhor, apoia mais o sistema, independente qual seja o sistema, independente qual seja o governo, e sem dinheiro no bolso ele fica contra o governo, né? Ficar contra o sistema. Então é isso que a gente vai ver no Brasil aí nos próximos tempos. Eu acredito que o Paulo Guedes aí é o pilar basilar do que a gente tem no governo do Bolsonaro, né? Esse casamento deles, o posto Ipiranga, permanece até agora. Eu acredito que por conta da grande generosidade do Paulo Guedes, porque tem que ter um saco gigantesco para poder seguir, né? Trabalhando assim com todos esses percalços, pessoal atacando, muito problema desse telefone sem fio nas informações. Então, eu acredito que a generosidade do Paulo Guedes e o seu patriotismo deixarão ele no governo, mesmo passando por esses percalços, mesmo passando por esses ataques, tanto da imprensa quanto internos, muitas vezes, do governo. E certamente aí, Paulo, como tu vem perguntando, eu acredito que ele vai sobreviver a isso e nós teremos aí mais 2 anos pela frente. E o Bolsonaro, como a gente sabe, aí, já aceitou que seu grande objetivo aí é buscar as reeleições, né? Então ele já está jogando de uma maneira mais calma. Eu não acredito que nós teremos grandes reformas no ano seguinte, né? Porque se a busca dele é reeleição, ele não vai fazer medidas impopulares até então. E para conseguir mais popularidade, nada melhor do que dinheiro no bolso da população, né? Por isso que as reservas cambiais aí serão utilizadas por conta disso. Perfeito, Conrado. Joel, a mesma pergunta que eu fiz para o Conrado, vou fazer para você. Venda de reservas internacionais. Ideia boa ou má ideia? E a segunda, temos que cobrar mais o Paulo Guedes ou não dá para cobrar tanto pelas dificuldades que ele enfrenta? Eu acho que temos de cobrar Paulo Guedes, sabe pelo quê, Paulo? Pelo grau e pela quantidade, pela extensão de promessas que o Paulo Guedes vinha e vem fazendo sobre o desempenho da economia brasileira e sobre as entregas do Ministério da Economia. Ele volta agora a falar em entrega de privatizações. Vamos cobrar essas privatizações, precisam ser cobradas. Eu li um trecho de entrevista com ele no Valor esses dias e que ele admitia algo que não está sendo muito dito, mas que, olha, por que as privatizações não estão andando? Primeiro, porque tem dificuldades no Congresso. O Congresso parece que tem aí uma aliança de parlamentares que vão da centro-direita até a esquerda e que estariam deixando a agenda de privatizações de lado. Mas não era só isso. Havia também uma falta de cooperação de outros setores do próprio governo. Isso não é uma prioridade no governo Bolsonaro agora. Quando o Bolsonaro fala de negociar com o Congresso, e o Bolsonaro esses dias falou que ele ia mergulhar de cabeça no Congresso para negociar pautas, né, trazer agenda. Qual é a agenda prioritária que o Bolsonaro trouxe? Foram reformas econômicas? Não foram. Foram as privatizações? Não foram. Foi o voto impresso.
Então, essa é a prioridade agora do governo, parece. Pautas políticas aí que não dizem respeito às reformas estruturantes que o Brasil precisa. O Paulo Guedes continua com a mira, o horizonte, o mapa, apontando na direção certa. O Brasil precisa se reestruturar, precisa fazer reformas, precisa fazer privatizações, precisa reduzir a sua dívida, o seu déficit fiscal, que é um dos grandes problemas que atravanca a nossa economia, e ele dá passos nessa direção. Agora, os passos mais importantes, eu temo que estejam sendo negligenciados agora. E os menos importantes aparecem, às vezes, como possíveis soluções mágicas. É um absurdo querer vender uma parte, não tudo, hein, mas querer usar uma parte das reservas cambiais? Não. O Brasil tem bastante reserva cambial, é verdade, a nossa situação está bem segura. Eu acho que dá para gastar aí dezenas de bilhões de reais sem que isso comprometa a nossa segurança, sem que isso tire do Banco Central a possibilidade de intervir no câmbio quando necessário. Então é possível fazer isso. Mas se você fizer isso sem a outra parte, sem as reformas, sem uma agenda que realmente transforme a economia do país, você vai estar comprando um tempo, diminuindo o nosso colchão de segurança, sem nenhum ganho real. Porque vai ter um ano aí de respiro, ok, e no ano seguinte o mesmo problema volta. O grande problema do Brasil não é de onde achar dinheiro para gastar em um ano. Digamos, venda uma estatal, você consegue dinheiro para gastar em um ano. Usa as reservas cambiais do Banco Central, você consegue dinheiro para gastar em um ano. O nosso problema são nas contas recorrentes do governo. É o operacional do governo que é deficitário. É todos os anos o governo arrecada menos do que ele gasta. E se você vier com um ano de receitas extraordinárias, não resolve esse desbalanço, esse desequilíbrio. É esse desequilíbrio que precisa ser endereçado, que precisa ser corrigido, e ele necessariamente vai trazer algum custo. Vai ser algo um pouco difícil. Vender reservas cambiais, o que a população liga para isso? Não liga nada, não vai dar dano de popularidade nenhum. Pelo contrário, as pessoas vão ficar felizes que vai ter mais dinheiro aí para o governo usar. E pode ser usado, não está errado de usá-lo. Mas se isso criar a impressão de que não existe um trabalho aí sim duro, doloroso, às vezes impopular a ser feito no outro lado, no operacional, então vai nos atrapalhar. Porque vai dar um respiro, vai criar uma ilusão de que não existe problema por mais um ano, e quantos anos a gente já não passou nessa ilusão, e vai apenas nos distanciar da solução e diminuir, como eu falei, a nossa segurança para o Banco Central intervir no câmbio se necessário. O valor das nossas reservas, ele pode mudar drasticamente conforme mude a taxa de câmbio. Perfeito. Então não é que a gente tem dinheiro para sempre, isso aí muda rapidinho conforme o dólar varia. Então dá para gastar um pouco? Dá. Mas eu diria, só faça isso se você estiver conseguindo também avançar na agenda de reformas e de ajuste fiscal. Senão, vai mandar um péssimo sinal para o mercado todo que está assistindo e dizendo, o que é isso? Ele está gastando agora sem nenhuma solução de sustentável? Isso aí não vai dar certo.